Olá, Prof. Pri por acá. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora de espanhol dos brasileiros que querem estudar na Argentina e que para isso precisam o quê? Do certificado de espanhol, tá? Aqui no meu canal do YouTube tem vários vídeos que podem te ajudar a conseguir o certificado. Tem vídeos sobre as provas de espanhol, sobre artigos, sobre adjetivos, todo o conteúdo em espanhol sobre as provas para ajudar você tirar uma boa nota, né, nível B2 aí no seu certificado, tá bom? Mas nesse vídeo eu quero falar com você sobre o verbo poner, que seria pôr ou colocar em português, tá? Essa seria uma das traduções do verbo poner. Porém, esse verbo, se a gente colar nele um pronome, o pronome se, ele muda de significado. E aí entra um dos vamos dizer assim, é um erro, né? Uma forma de dizer aí que a gente tem do português, e agora eu vou explicar aqui com exemplos, você vai entender direitinho, tá? Inclusive, tem outro vídeo aqui no meu canal sobre o verbo ir e ir-se, tá? Que é bem parecido aí, essa questão, é bem parecida essa questão aí do pronome, tá? Mas vamos falar aqui do verbo poner. Então, a gente pode usar o verbo poner no sentido de colocar, de pôr, por exemplo, vou a poner los libros arriba de la mesa, vou pôr os livros em cima da mesa. Mas se a gente colar o pronome no verbo poner, ele vai virar poner-se, e aí ele significa o que a gente diria em português ficar para estados de ânimo, né? Ficar triste, ficar feliz, ficar nervoso, ficar alegre, ficar furioso, tá? Em espanhol a gente usa poner-se, que faz parte de um grupo de verbos que a gente chama verbos de câmbio. São verbos que ajudam a formar frases onde a gente está falando aí de alguma mudança de estado de ânimo, né? Então, o poner-se, ele serve aí como a gente usaria em português, né, o verbo ficar. Então, se em português a gente diz assim, ó, sei lá, eu fico nervosa na hora da prova. Em espanhol seria me pongo nerviosa en el momento del examen. Me pongo nerviosa, tá? Então, aí a gente tem o que? O verbo poner, nesse uso aí bem específico, com o pronome. A gente precisa saber o que fazer com o pronome, tá? Então, é um conjunto de elementos, assim, que a gente tem que estudar no que eu chamo estudo verbal, estudo de verbos, né? E o que é estudo de verbos? É quando a gente estuda o significado do verbo, o uso de pronomes aí com verbo, se é um verbo que precisa ou não de preposição, a conjugação do verbo, aonde é que a gente coloca o pronome, né? A gente coloca o pronome antes ou depois do verbo. Então, quando a gente faz estudos de verbo, a gente estuda tudo isso. Aqui, o que eu estou falando do verbo poner e poner-se, né? Nesse caso, com o pronome, é uma questão gramatical. Quando a gente coloca aí o pronome para usar o verbo, né, e o significado dele, usá-lo na prática, então ele vai mudar, ele muda o significado. Poner significa uma coisa, poner-se significa outra, né? Nos dicionários de espanhol, eles trazem essas diferenças, né? Na definição ali, se diz que o verbo é pronominal, ele já te dá a definição do verbo quando ele tem ou não pronome, tá? Então, uma das formas aqui, né, para retomar, de dizer, eu fiquei feliz, eu fiquei contente, em espanhol seria me puse contenta. ¿Te pusiste contento con este video, por exemplo? Sí, profe, me puse contenta. Não, não me puse contenta. Enfim, tá? Você pode, inclusive, comentar aqui alguns exemplos, né? Tente usar o verbo poner ou poner-se com esses sentidos, né, com esses significados que eu passei aqui. Daí eu vou dar uma olhadinha, ver se está certo, mas é importante fazer o estudo completo do verbo, tá? A conjugação do verbo, se tem preposição ou não, como eu disse, né, a questão do pronome e tudo mais. Tem que saber tudo direitinho para você fazer a sua prova de espanhol e conseguir uma boa pontuação. Uma coisa é a gente errar, de repente, o verbo poner, o poner, se errar a conjugação, sei lá, quando a gente está conversando normalmente com amigos e tal. Outra coisa é errar na hora da prova e perder pontos, né? Então é importante estudar, saber direitinho, tá bom? Eu te convido até para visitar aqui o meu canal do YouTube, veja os títulos das aulas, né? Porque são aulas completas que tem aqui no meu canal,
para você ir aprendendo espanhol e entendendo aí como é que você vai conseguir seu certificado de nível B2, tá bom? Então era isso para esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilha aí com o povo que tá tentando aprender espanhol aí para estudar na Argentina, tá bom? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.